seguindo. Hoje eu vou falar para vocês sobre mudar de país com criança e como é a adaptação da criança, como trabalhar esse lado psicológico da criança, pelo menos como foi a minha experiência, como eu trabalhei o psicológico do meu filho, tá? Antes da mudança, durante a mudança e depois da mudança, tá? Então, antes da mudança, quando eu e meu marido decidimos que viríamos para Portugal, já começamos a incluir meu filho em tudo, tá? Já passamos a não falar que estaríamos mudando, mas perguntar para ele o que você acha da gente sair daqui, mudar de país, conhecer coisas novas. O meu filho falava muito da Itália, porque ele gostava daquele filme. Nós fomos certa vez no cinema, né, para assistir Os Detetives do Prédio Azul, e grande parte do filme se passava na Itália. E o meu filho, a partir daí, passou a admirar muito a Itália, falar muito que queria ir para a Itália, né? Então, nós usamos isso também para mostrar para o meu filho, né, que Portugal é um país muito seguro, com muita qualidade de vida, mostrando para ele só o lado bom de Portugal e que ficava do lado da Itália, o que ele achava da gente morar em Portugal, daí ficaria fácil para passear nos outros países, na Itália, na França, na Espanha, né, e em vários outros países da comunidade europeia, que teria muita facilidade para morar em um desses países. E o meu filho, ele é muito inteligente, muito esperto, e ele entendia tudo que a gente falava para ele, né? Então ele começou a participar e começou a achar legal a ideia. Só que quando a coisa foi ficando séria, ele viu que a documentação estava correndo, né, processo com documentação, com visto, que logo estaríamos realmente vindo. Então ele passou a ter crises de choro, que não queria deixar os amiguinhos, não queria deixar as avós, os tios. E aí foi a parte mais assim, doía, tá? Doía em mim, tá? Eu ficava com o coração partido de ver que meu filho ia sentir muita falta dos amiguinhos dele. Mas aí é aquela coisa, né? Estamos mudando para dar o melhor para o meu filho, né? Então, o que eu falava para ele, o que eu passava para ele é que os amiguinhos dele do Brasil continuariam amiguinhos dele, que viriam passar as férias em Portugal, e é essa mesma a intenção, né? Tanto é que ele continua amigo de vários amiguinhos do Brasil, continuam amigos, eles jogam muito online, trocam mensagem, conversam, então que ele continuaria tendo esses amigos e que faria novos amigos em Portugal, teria amigos portugueses e amigos brasileiros, e nas férias viríamos para o Brasil, a família viria para Portugal, então nós teríamos assim, estaríamos abrindo um leque de amizade e de novas coisas para fazer. Era assim que nós lidávamos, né, com o psicológico do meu filho, e cada vez mais, cada decisão, busca de apartamento, busca de tudo, envolvia ele. E a data foi se aproximando, tinha as crises, depois passava, e sempre passando para ele que nós somos cidadãos do mundo, que nós somos livres, que o mundo é o nosso quintal e que nós podemos estar em qualquer país, que se a gente tiver vontade de morar, não importa onde a gente vai, porque nós somos livres, o mundo é nosso, temos como viajar, como conhecer muitos países, né? Então fomos passando para ele assim, mostrando que tudo isso é muito fácil. Eu não queria passar para ele dificuldades, nossa, é tão longe, né? Só passamos assim coisas boas e como se fosse assim tudo muito simples, e que realmente depende de como você enxerga, né? Depende de como você vê tudo. Realmente, você pega o avião, amanhã você tá no Brasil e tá lá com a família, né? Basta você ter tempo e dinheiro, claro. Sem dinheiro você não vai também, né? Então era isso que eu passava pro meu filho, tá? Que somos livres e que qualquer coisa é só pegar o avião, vem. E com a certeza, claro, que seria o melhor para ele, né? E aí durante a mudança, né, chegou aquele momento que eu tinha que me
desfazer de tudo, porque nós viemos sem nada, né? Decidimos não trazer mudança, decidimos trabalhar também o desapego, né? Porque o apego, muito apego é atraso de vida, na minha opinião, tá? Porque por você ser apegado a algumas coisas, você perde muitas oportunidades. Tem gente que é apegada ao país e acaba perdendo oportunidade de conhecer outras coisas, ou é apegado aos amigos, ou é apegado à família, ou é muito apegado às coisas materiais, principalmente, e isso não leva a lugar nenhum, né? Então, trabalhar o desapego, na minha opinião, é uma evolução, e como ser humano mesmo. Então, estaríamos trabalhando também o desapego, não traríamos nada para Portugal, inclusive os brinquedos do meu filho. Ele não suportava a ideia de não trazer os brinquedos, de doar ou se desfazer dos brinquedos dele. Então, eu fazia isso principalmente quando ele não estava perto ou não estava em casa, né? Eu enchia as sacolas, os brinquedos, levava para a igreja, porque a igreja dá para quem precisa, né? Para famílias pobres, então eu tinha certeza que estaria ajudando e fazendo outras crianças felizes também. E criança é assim, o quarto do meu filho, por exemplo, era lotado de brinquedo, mas tinha brinquedo que ele já não via há anos, né? Tava lá e não queria saber de doar. Então, se você doa um brinquedo desse, o filho não vai nem perceber, porque tá lá guardado atrás de tudo, não tem nem como ele saber. Então, você começa já por esses brinquedos mais que ele nunca vê, né? Que não vai fazer diferença. E foi assim. E os brinquedos que ele estimava muito, assim que ele brincava mais, eu deixei uma caixa assim, separei, falei, essa vai ficar na casa do tio, né? E quando o tio for para Portugal, ele leva, ou quando nós viermos para o Brasil, a gente leva aos poucos. Então ele foi aceitando mais aí, sabendo que ele ainda iria ver aqueles brinquedos que ele mais gostava. E a casa, né? O desapego com a casa já estava na cabeça dele, a gente já falava, ele via, né, que o que a gente queria mesmo era realizar isso, era fazer acontecer. Ele já entendia, né, já que iríamos mudar para Portugal, que já estava decidido, então teria que se desfazer do carro, teria que se desfazer da casa, da escola, de tudo. Então ele já estava, no final ele já estava assim, bem preparado, né, psicologicamente, que estaria deixando aquela casa. Então, na última semana nós entregamos o apartamento. Última semana não, na verdade 2 dias antes de viajar, o que foi maravilhoso. Deu tudo certinho, né, conforme a previsão, conforme eu estava trabalhando para isso, né, e me desfazendo das coisas e mesmo se eu tinha alguma coisa para entregar, eu já deixava claro, eu só vou entregar no meu último dia aqui no apartamento, né, coisas assim que eu não tinha como viver sem, né, por exemplo, a chave do apartamento. Então, foi assim, momentos difíceis, mas superávamos cada momento, né? E as coisas foram acontecendo. Nos 2 últimos dias, fomos para casa do meu irmão, que é um tio que ele adora, que ele é muito apegado, né? E de vez em quando ele chorava, ficava melancólico porque não ia ver mais o tio, aquelas coisas. No fim, fizemos uma festa de despedida e este mesmo meu irmão acompanhou a gente até o aeroporto e a gente se despediu de todo mundo. Meu filho tinha hora que vinha aquela melancolia e a gente distraía ele com outras coisas e ficava tudo bem, né? Encontrou uma amiguinha no aeroporto, então criança é muito fácil você distrair ela. Às vezes ela tá triste por uma coisa, você mostra outra, ela já esquece. É muito mais fácil do que com um adulto, eu acredito. E aí chegando aqui, o meu filho foi comigo na busca do apartamento, né? Ele visitou todos os apartamentos que eu visitei, ele opinava, mostrava, mas ele vai ser meu quarto. Então assim, ele participou de tudo, que eu acho que isso é muito importante e ajuda bastante, tá? E depois que nós já estávamos morando aqui, a preocupação com a escola, né? Foi difícil para eu conseguir, passei um mês aí
assim, muito preocupada, apreensiva, porque não tinha vaga para o meu filho, até que eu fui lá na Delegacia Regional do Ensino, né, para conseguir a vaga para o meu filho. Tínhamos decidido que colocaríamos ele na escola pública. No Brasil nós já pagávamos escola para ele sempre, desde pequenininho, desde os 2 anos de idade, ele estava na mesma escola, né, era uma excelente escola. E na mesma escola, quando ele tinha 6, 7 anos, um pouco antes de vir para cá, ele era muito querido na escola, conhecia o porteiro, conhecia todo mundo, ele beijava todo mundo beijava ele. Meu filho era muito amado, muito querido na escola, então isso daí era uma preocupação para nós aqui também, porque você chega num país novo e ninguém te conhece. Meu filho já com 7 anos aqui era um a mais, né? Então não ia ter aquele mimo que ele tinha lá em São Paulo. A minha preocupação maior era essa, né? Porque o europeu já tem fama de ser assim mais seco, né? Não é que nem brasileiro, que vai pegando, beijando, né? Então uma das preocupações minha era essa, e foi realmente o que pegou mais no começo, tá? Depois que meu filho começou a estudar, ele, primeiro dia, né? Eu com aquele coração apertado no primeiro dia de aula dele, ele saiu da escola comendo lanchinho, mas saiu bem, aparentemente estava tudo bem, né? Mas ele fez um comentário comigo que o professor era muito seco, que não tinha beijinho, abraço, e que as crianças também, os amigos também eram meio assim estranhos. Ele quis dizer assim, que ele conversava com as pessoas, mas ninguém tinha aquela coisa que ele tinha lá em São Paulo com os amiguinhos, que ele cresceu junto, né? Mas para ele, que é uma criança, não entende, né? Ele acha que todo adulto vai abraçar ele, vai beijar ele, e não é, na verdade não é. Então eu tive que explicar tudo isso pro meu filho, que aqui ele é mais um, que ninguém conhece ele aqui. Então lá em São Paulo ele tinha tudo isso, as professoras falavam para ele que amava ele. Aqui, quando que ele ia ouvir isso? Só daqui a alguns anos talvez ele escute isso de algum professor português, né, daqui de Portugal, ou que não seja português. Mas enfim, né, aquele laço que ele fez, aquele relacionamento desde bebê, aqui não tinha, ele estava chegando agora. Então esse foi um choque, assim, foi um baque, tá, para ele, e é o que eu mais me preocupava. Toda mãe, né, se preocupa, né? Então fui explicando para ele aos poucos, né, ninguém te conhece, vai tá te conhecendo a partir de agora, daqui a pouquinho já tá todo mundo te dando beijinho, é um tempo, é um prazo necessário para conquistar a confiança, as pessoas vão confiar em você, você vai confiar nelas, aí você pode chegar, abraçar, mas por enquanto é bom você não abraçar nenhum português, porque eles podem não gostar. Porque meu filho, assim, no Brasil, com alguém que ele conhece, ele já chega abraçando, ele abraçava o porteiro, abraçava o segurança, entendeu? Então aqui eles, na cabeça dele, ele seria a mesma coisa. Então eu tive que explicar para ele que aqui não é assim, que se ele for abraçar algum português, o português pode não gostar, porque não conhece ele ainda, né? E é outra cultura aqui, não é que nem no Brasil que todo mundo se agarra, todo mundo... Aqui é diferente, né? Cultura diferente, você tem que conhecer primeiro o terreno que você está pisando, para depois você, né? Primeiro você tem que entender como que acontece, fica na sua, para depois você agir, né? Para você ter uma certa liberdade, vai um tempo. Primeiro você conquista a confiança e tem a confiança recíproco também, né? Então eu fui passando isso pro meu filho, ele foi entendendo porque que aqui ele não tinha aquele carinho todo que ele tinha no Brasil. E a minha preocupação então era fazer com que meu filho conhecesse amiguinhos da idade dele, né? Então isso aí, a parte foi, depois de quase 2 meses aqui, eu comecei a participar de grupo aqui, porque tem grupos de brasileiros em Coimbra, grupo das mães em Coimbra, aí você vai descobrindo, tá vendo? Você conhece uma pessoa que vai te dando as dicas, depois você conhece outro. No fim, é tanto brasileiro que a gente já conheceu e fizemos amizade, e é claro, né, a mãe quer sempre fazer amizade com aquelas que tem filho da mesma idade do seu, né, para o seu filho se enturmar, então foi isso. Aí tem esse grupo das mães e a gente marcava no parque, fazia piquenique, e
as mães, é muito legal, porque como esse é um grupo de brasileiros, né, de mães brasileiras, então tá todo mundo na mesma situação. Então uma quer ajudar a outra, tá todo mundo querendo, carente, né, de abraço, todo mundo querendo, com saudade da família, com saudade dos amigos. Então tá todo mundo com a mesma necessidade, necessidade de fazer amizade, necessidade de se sentir acolhido, sabe? Então foi assim, foi legal. Depois de acho que até 2 meses eu não fiz amizade porque eu não tive tempo também, né? Era muita correria com documentação, com tudo. Mas depois que deu uma acalmada assim, que eu conheci esse grupo, aí era café da tarde, toda quinta-feira, e aí os filhos, e foi fazendo aquela... Hoje a gente se sente em casa, então a adaptação ela vai acontecendo naturalmente, né? A minha preocupação maior sempre foi a adaptação do meu filho. Ele deixou muitos amigos e eu falava para ele que aqui ele teria amigos também, teria mais amigos ainda. Então a minha preocupação era mostrar para ele que aqui também ele tinha amigo, que ele ia brincar, que ele ia ser feliz aqui. E foi isso. Na escola então ele estranhou, né, o relacionamento com os professores, porque estava acostumado com mimos lá no Brasil, e aqui chegando você é só mais um, né? Você não vai ser tão observado, vai ser assim, todo mundo vai te observar ainda com... Ninguém te conhece, não tem aquela relação de confiança ainda, né? Então foi isso, depois de fazer amizade, hoje meu filho brinca muito, aqui tem muito parque em Coimbra, muito playground, então ele brinca, ele é muito solto aqui. Lá no Brasil era condomínio, né? Era como um clube, tinha tudo no meu prédio, mas era preso ali, não podia sair na rua, né? Com porteiros, por causa da segurança. Aqui não, aqui é livre, aqui você desce do prédio, principalmente aqui onde eu moro, né? Desce do prédio, já tô num parque imenso, com playground, os amiguinhos dele tudo brincando, tem pista para patinete, para skate. Então ele se sente em casa e ele é mais livre aqui, tá? Ele fica mais assim, em contato com a natureza, ele tá gostando bastante. Então no começo não foi fácil, mas a adaptação vai acontecendo naturalmente, né? Agora não pegamos nenhum inverno ainda, vai ser o primeiro inverno, chegamos em março. Mesmo assim, o mês de março estava frio aqui, não estava muito frio, porque os piores meses, dezembro, janeiro e fevereiro, né? Mesmo assim, estava frio para nós, e que viemos do verão, né, lá do Brasil. E abril choveu muito durante o mês, então agora vem o inverno para ele se adaptar com o inverno, né? Minha preocupação, claro, sempre é o meu filho, né? Mas é isso, no fim foi tudo bem. Não quero dizer que não é todo mundo igual, né? Pra mim, esta foi a minha experiência, tá? É a minha experiência, eu e minha família, não posso generalizar, cada um tem uma história, cada um atrai pra si coisas diferentes, histórias diferentes, então pra mim foi assim. Teve esse período para encontrar vaga, que foi difícil. Depois que eu encontrei a vaga, meu filho foi se acostumando com a forma como ele era tratado, né? Ele foi se acostumando também com a comida da escola, porque ele fica o dia todo e tem sopinha, no almoço tem sopa, depois tem o prato principal, e tem uma sobremesa, que geralmente é uma fruta. Nos lanchinhos tem pão com fiambre, né? Que é pão com presunto, aqui a maioria das vezes é isso, e ou um suquinho, ou um iogurte. Então, com relação à alimentação, meu filho também não teve problema, e hoje ele já tem bastante amiguinhos na escola, inclusive amiguinhos portugueses. Primeiro aniversário, ele foi convidado para um aniversário de um amiguinho português, com um mês de escola já teve um aniversário, então eu fiquei muito feliz, né, porque no Brasil tinha aniversário toda semana, né, para ele ver que aqui também ele seria convidado, aquelas preocupações de mãe, né. No fim, tudo foi acontecendo e hoje ele tá bem adaptado, tá? Hoje ele tem saudade dos amiguinhos do Brasil, ele chama online, ele joga, passa o tempo dele no jogo, né? E depois ele para e vai brincar com os amiguinhos daqui, às vezes ele vai na casa do amiguinho aqui,
brasileiros, né? Que aqui tem muito em Coimbra e um perto do outro, então a gente se sente em casa, a verdade é essa, tá? Continua, eu tô falando só da adaptação do meu filho, tá? Não tô falando da adaptação minha e do meu marido, tá? Porque claro que a gente também tem saudade de amigos, deixamos muitos amigos no Brasil, mas hoje o assunto é adaptação da criança, tá bem? Então eu tô falando do meu filho tá bem adaptado, depois que conheceu os amiguinhos brasileiros, então ele não se preocupa mais, ele tá muito feliz e sabe que aqui ele tem muita segurança, ele pode brincar à vontade, coisa que no Brasil ele não podia. Aqui ele pode brincar no parque com o iPad, com o tablet dele, pode deixar aqui a gente vai no supermercado, ele vai de patinete, deixa o patinete lá fora no estacionamento e quando chega tá no mesmo lugar. No Brasil isso não existe. Então, graças a Deus, tá tudo, a adaptação do meu filho tá sendo perfeita e claro, cada vez vai ficando melhor ainda porque vai fortalecendo o laço, né, de amizade. Tá bem? Então foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das brincadeiras, né, assim que a gente chegou aqui, como que era, passar uns filminhos, né, pra mostrar o parque, pra mostrar o playground. E é isso, tá bem? Então vamos lá, continua assistindo para vocês ver um pouquinho como que é aqui a liberdade deles, o que tem para brincar na natureza, tá bem? Oi, gente! No Brasil, tudo bem? Tiago, Pedro? Quanto tempo que a gente não se vê, ô Sofia? Então, tudo bem, Otávio? Então, Léo, Pedro, Rafael V, né? Tiago, Thales. 8888. Então, tchau, tchau. Eu vou porque eu sou livre. Livre posteiro. Eu vou porque eu sou livre. Vou porque eu sou livre.
isso. Se você gostou, dê seu like, compartilhe, se inscreva, acione o sininho e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.